Olá, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente nessa aula pública. Hoje é aniversário do Instituto Jurema, então nós estamos comemorando 2 anos de aniversário de registro do Instituto Jurema. Muito bom ter vocês aqui mais um dia conosco. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre as ciências psicodélicas, né, e sobre o uso terapêutico do LSD. Só um segundinho que eu vou aqui compartilhar então minha tela com vocês. Aqui. Bem, quem não me conhece, meu nome é Renata Monteiro, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia e cosmetologia e estou cursando, finalizando a pós em gestão em indústria farmacêutica e em cannabis medicinal. Sou proprietária da Ortofarma, farmácia de manipulação, que fica em São Paulo. Sou também membro da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicas do CRF de São Paulo. Fui membro da diretoria e fundadora da SBEC e da Cultive. Sou membro do Instituto Anandamida, onde nós auxiliamos médicos e profissionais da saúde a estarem atendendo na terapia canábica. E também das associações, aquelas associações as quais queiram estar montando ou que precisem de suporte, tanto na parte de cultivo, de extração, ou com os próprios associados, inclusive, a respeito de cursos. Sou também membro da Clínica Anandamida, onde, junto com um grupo de médicos, eu auxilio no atendimento, na parte de suplementação e ajuste de dose da terapia canábica, e sou diretora do Instituto Jurema, o qual eu venho aqui hoje representar, o qual faz aniversário hoje. Então, hoje, dia 16 de abril, é dia do aniversário do Instituto Jurema. O Instituto Jurema ele iniciou em 2004, com algumas vivências informais, com um grupo de amigos todos da Ayahuasca. E em 2014 nós começamos a oficializar esses estudos, então fazer de uma forma mais organizada, de uma forma com mais pessoas, inclusive. E em 2018 nós começamos a regulamentar o Instituto Jurema, criar o estatuto, e hoje nós fazemos, então, 2 anos de aniversário do Instituto Jurema. Temos como prazer ter como nosso diretor, como nosso patrono, o professor Dr. Elisaldo Carlini. O Dr. Carlini, ele é o pai da cannabis aqui no Brasil, então um dos grandes estudiosos, né? Ele fez a passagem agora em 2020. E ele já é um grande estudioso, não só da cannabis, mas sim da fitoterapia e de várias outras substâncias, inclusive. As substâncias utilizadas, né? Então, as substâncias, elas já vêm sendo utilizadas pelos nossos ancestrais, sempre tem registros, né, de uso, assim, não se tem relatos de quando não se usou algum tipo de substância. Então, essas substâncias vêm acompanhando aí a evolução do homem. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre enteógenos, né, sobre psicodélicos. Quem não conhece o Instituto Jurema, é um instituto de ensino e pesquisa de terapias ancestrais, onde nós estudamos e resgatamos, né, o uso das substâncias num contexto ritualístico, né, num contexto resgatando o uso ancestral de como se utilizavam essas substâncias. E sempre trazendo um elo entre a ciência e a espiritualidade. Então, podendo trazer um pouquinho de espiritualidade para o pessoal que é da ciência e um pouquinho da ciência para o pessoal que é da espiritualidade. E já existe uma divergência até aqui, né? Então, o pessoal da espiritualidade chama de enteógeno, o pessoal da ciência chama de psicodélico, mas, na verdade, nós estamos falando da mesma coisa. Enteógeno, né? Então, quer dizer, inspirado, possuído por um deus, né? Geração, produção de algo, então é aquela manifestação do interior divino, é aquele mergulho para o nosso interior, a conexão, né, o aprofundamento de si mesmo. Então, é considerado enteógeno. E tem o termo também que é considerado psicodélico, né, que vem de psique, alma, e delém, manifestação. Então, quer dizer manifestação da mente, manifestação da alma, o que revela a mente.
é algo, então, que está de dentro, né, que está dentro e que vem à tona. Esse nome, ele foi formado, né, foi um nome que não existia, foi criado por Humphrey Osmond, era um psiquiatra britânico, né, e ele criou esse termo em 1957. Esse senhor mais abaixo, então, é o Osmond, né, então ele era um médico, e ele trocava algumas cartas, né, com o Huxley, falando a respeito da experiência. Um pouquinho lá para frente a gente vai contar um pouquinho mais detalhado aí a vivência deles, né, como eles, né, a interação deles. E Huxley escreve numa carta, né, para Osmond, ele diz: para este mundo trivial, sublime se tornar, mas basta meio grama de fenerótipo tomar. Fenerótipo, no grego antigo, quer dizer espírito. Então, eles já tinham essa ligação também com a espiritualidade, eles viam que estava ligado à espiritualidade. E aí Osmond responde, né? Para sondar o inferno ou elevar-se angélico, tome uma pitada de psicodélicos. Então, esse daí eram cartas, né? Que eles trocaram entre si, falando das experiências. E daí Osmond criou esse termo psicodélico. E para ter uma experiência, seja ela enteógena, seja ela psicodélica, para que essa experiência seja segura, é necessário tomar alguns cuidados. Então, é muito importante, primeiramente, fazer uma boa anamnese, conhecer a pessoa, ver se ela está preparada naquele momento para fazer aquela experiência. Né? Às vezes ela pode não estar preparada naquele momento, mas né, nada como conhecendo um pouquinho melhor para a gente poder analisar, mas a anamnese é de extrema importância. É importante também a pessoa ter informação, então ela já está lendo, ela já saber como é que funciona, né? Antigamente eu comecei a tomar ayahuasca ou qualquer outra dessas substâncias há mais de 20 anos atrás, então, na época não tinha internet, não tinha informação, era mais difícil, mas hoje em dia tem bastante informação, hoje em dia, tipo, é primordial que a pessoa tenha informação antes de iniciar uma vivência, uma terapia. Ela se preparar antes do uso, então ela tem um preparo todo com alimentação, né, todo um preparo mental, emocional também antes de ir para esses estudos. É muito importante também o set e o setting. Então, o set é como a pessoa está e o setting é o local como a pessoa está. Então, como que é o contexto qual ela está utilizando aquela substância, né? É muito importante também saber qual é a via de administração, para saber como que está sendo a absorção. É muito importante também a segurança desses participantes. Outra coisa também é importante é saber qual é a dose, porque toda a experiência está relacionada à dose, e qual é a substância, né? Então, qual é essa droga? E o que é droga? Droga é toda e qualquer substância que altere qualquer tipo das funções biológicas do organismo, seja ela de origem animal ou não, né? Então, assim, tudo aquilo que não é produzido pelo organismo. Então, qualquer substância que faça qualquer tipo de alteração no nosso organismo é considerada uma droga. Então, na verdade, tudo é droga. Café é droga, açúcar é droga, tudo é droga, né? Então, a gente precisa só saber essa droga para saber quais são os riscos da utilização de cada uma dessas substâncias. Então, como a gente pode ver aqui, então, existem várias substâncias, por exemplo, o LSD mesmo, que é o que nós vamos falar mais profundamente hoje. Olha, uma droga bem segura, né? Então, assim, se a gente tomar todos os cuidados na hora da administração, é uma substância que vai trazer só benefícios, né? A gente pode ver aqui comparado com outras substâncias, até mesmo como o álcool, que é algo regulamentado, ele então tem mais riscos do que essas substâncias psicodélicas, que acabam sendo substâncias bem seguras para a utilização. E como é que é a classificação dessas drogas? Então, essas drogas, elas podem ser depressoras do sistema nervoso central, que são os psicolépticos, como álcool, opiáceos, solventes, os sedativos, né, e os hipnóticos. Podem ser também os estimulantes do sistema nervoso central, como os psicoanalépticos, como cocaína, cafeína, nicotina, anfetaminas, metanfetaminas, né? E ela pode ser da classificação dos perturbadores do sistema nervoso central, que são os psicodislépticos, onde nós encontramos a cannabis, dependendo da dose, ela pode ou não ser um psicodélico, né? E os psicodélicos. Então, tanto a cannabis quanto os psicodélicos, eles estão nessa classificação dos perturbadores do sistema nervoso central. É um nome meio ruim, né? Porque já é que ele perturba, mas na verdade ele vai
regular o sistema nervoso central. Então, quando ele precisa ser deprimido, ele vai deprimir, quando ele precisa ser estimulado, ele vai estimular. Então, eles vão equilibrar o organismo de acordo com aquilo que o indivíduo necessita. E entre os psicodélicos, então, né, nós temos a cannabis, dependendo da dose, DMT, jurema, ayahuasca, cogumelos sagrados, a menta muscária, os cactos, a iboga, o LSD, o LSA, o MDMA, entre algumas outras. E os psicodélicos, então, o que eles vão fazer? Eles vão abrir uma porta para o subconsciente. Então, ele vai permitir que o mundo consciente ele seja encarado de uma perspectiva diferente. Então, ele vai passar a ter fazer outras conexões até. Então, o que a gente pode ver até essas imagens abaixo é um estudo que foi feito. Então, se você vê, a primeira imagem é uma imagem quando a pessoa não utilizou. Essa daqui é um estudo com psilocibina. E a outra pessoa utilizou a psilocibina. Você vê como ela faz muito mais conexões do que quando não se utiliza, né? Então, você amplia, assim, a mente. E uma experiência psicodélica ou enteógena, então, ela pode ser de diversas formas, para cada indivíduo de uma forma, e cada vez é uma totalmente diferente da outra. Então, não importa quanto tempo, né, de experiência, tem até um hino, né, que se fala que a antiguidade não é riqueza, a antiguidade não é saber, porque sempre é tudo muito novo, né? Sempre é uma nova transformação, sempre é uma experiência nova e ela pode ser de várias espécies, né? Então ela pode ser cheia de cores, de brilhos, de alegria, de amor, né? Tipo, paz e amor, aquela coisa maravilhosa, só aquela onda boa. Ela pode ser também uma conexão com o universo, então a pessoa se sentir parte do universo, né? Se sentir assim totalmente conectada com o universo. A pessoa pode também ter uma sensação oceânica, que é aquela sensação de eternidade, aquela tranquilidade, aquela leveza do ser, né? Ela pode também ter um êxtase espiritual, então que seria ela, né, ter as experiências espirituais, né? Então isso pode acontecer. A conexão com a natureza, então a pessoa se sentir parte da natureza, né? Se sentir assim, tipo, totalmente essa ligação, esse resgate com a nossa mãe natureza. Um contato também com os guias espirituais, né? Com a ancestralidade, com os guias, com os mentores, né? As ancestralidades, então, o resgate ancestral também, então ele pode acontecer durante essas vivências, inclusive resgates de outras vidas, resgates dessa vida, enfim, né? Então todo esse resgate ancestral, conexão inclusive com os seres, né? Nossos povos originários, né? Nossos ancestrais, experiências místicas também é bem comum acontecer, contato com o animal de poder, então se conectar, ver, ter toda esse contato, essa ligação com o animal de poder. Pode ter experiências de contatos alienígenas, podem ter contatos, né, espirituais, aquele contato com Deus, com aquela luz divina, né, com todo o Criador. Podem ter experiências mediúnicas, inclusive de incorporação, podem ter vários tipos de experiências. E se fala muito da dissolução do ego também, né? Que o que ele faz assim muito marcante é a dissolução do ego. Mas na verdade, né, não é bem assim, né? Tem até essa chargezinha assim que desde, né? Então vem lá, tipo, né, o meu ego assim, tipo, comprimido, meu eu verdadeiro, né? Chega de psicodélico, tipo, vai lá e acaba com o meu ego e deixa o meu eu verdadeiro mesmo, né? Florescer. Então a experiência psicodélica, na verdade, ela não vem para destruir o ego humano, né? Porque até o ego humano ele é necessário para a nossa sobrevivência, né? Para ter um bom convívio assim com os seres humanos. Ele vem, na verdade, para ampliar a visão, né? De quem é de você mesmo, né? Assim, aquele mergulho interior daquele autoconhecimento, né? Do ego. Então é se conhecer, né? Então é isso que ele vai fazer. E ele coloca, tipo, daí o ego ele não é mais o centro de tudo, né? Ele que domina, não. Ele tá ali, você tem todo aquele comando, mas o seu eu, ele domina sobre todas essas coisas, né? E ele vai vendo, tipo assim, ele coloca assim, ele deixa você se sentir como parte do todo, então você não é você, né? Tipo, então a questão de tirar o ego
não é tirar essa questão, né, da sobrevivência, assim, do ego, é você mesmo fazer parte de um todo, né? Você não é mais do que ninguém, mais do que algo, né? Assim, é mais nesse sentido. E as experiências, então, psicodélicas, enteógenas, elas são experiências que elas podem ser, assim, uma única experiência, na verdade, ela pode ter várias emoções, né? Que nem uma montanha-russa. Então, ela uma hora sobe, outra hora desce. Então, são várias experiências dentro de uma única experiência, né? E essa experiência, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser aquela conexão com o divino, né? Aquela coisa, aquela energia boa, você só ter conexões boas, coisas boas, mas também pode ter a conexão com as sombras, né? Que as sombras não é o céu, o inferno. Na verdade, é dentro de nós mesmos, porque esse mergulho todo é dentro de nós mesmos, né? E essa conexão com as sombras, na verdade, a conexão com os nossos medos, com as nossas angústias, com os nossos traumas, né? Então, com tudo aquilo que está dentro de nós, aqueles sentimentos reprimidos. Então, é dentro disso que a gente vai também ter essas experiências. E o céu e o inferno, na verdade, ele está dentro de nós mesmos, né? Assim, são os nossos pensamentos. Então, são, são os lugares assim, onde nós estamos ligando o nosso pensamento, né? Então, assim, sempre tem os dois lados, né? O bom e o ruim, o yin e o yang. Então, a gente tem que sempre ali, né? Nessa parte do céu e do inferno, são os sentimentos dos quais a gente está florescendo mais dentro de nós, né? Se são as coisas boas, a gente sempre puxar as coisas boas para as experiências serem melhores, ou a gente ficar lá mergulhado nas tristezas, nos traumas, naquilo que ficou para trás, né? Que é algo que a gente também tem que tomar bastante cuidado, porque se a gente ficar muito pensando naquilo que ficou para trás, aquilo vai causando uma depressão. Se a gente tipo vai pensando muito tipo naquilo que vai acontecer, aquilo vai dando uma ansiedade. Então é importante a gente viver ali, né, aquele momento presente, aquela experiência presente, né, não ficar ali preso a sentimentos do passado, a gente poder até ir lá, né, reviver aquele momento e ressignificar tudo que aconteceu e trazer como um aprendizado para a nossa vida, não a gente ficar preso, né? Então, é nesse sentido que ele ajuda bastante na questão dos traumas. E o ser humano, ele sempre buscou essas experiências psicodélicas, nessas experiências enteógenas. Então, a primeira experiência que o homem teve de êxtase, assim, psicodélico, digamos assim, foi sem nenhuma substância, foi através da própria fogueira. Então, ele, através ali de ficar meditando na frente da fogueira, ele conseguiu entrar em estágios meditativos. Qualquer um consegue entrar nos mesmos estágios dos psicodélicos através de meditação, através de outras técnicas, né? Os psicodélicos acabam sendo só uma chave, um atalho para a gente chegar lá um pouquinho mais fácil. E existem vários registros, né, de uso de várias substâncias. Então, os cogumelos sagrados mesmo são datados desde 9.000 a 7.500 a.C. Eles caiu na região, era muito utilizado, né, pelos nossos ancestrais. Quando chegaram os colonizadores, eles eles foram proibidos, na verdade, né, de utilizar, mas teve um pouquinho lá, um povinho mazateca que continuou utilizando e acabaram descobrindo, né, uma mulher chamada Maria Sabina. E ela fazia essas veladas, né, que os cogumelos sagrados, que quer dizer, de Chityolehajá, os queridinhos que chegam pulando, né? Então, ela começou a fazer esses estudos e curar muitas pessoas. Até que Gordon Wasson, um bancário milionário, foi lá, né? E descobriu, e quando ele ficou sabendo, né, ficou encantado assim com o resultado que ele teve com aqueles cogumelos, ele acabou publicando na revista Life e muita gente acabou conhecendo. E ele também, hoje a gente vai falar bastante do Hoffman, né? Então só estou dando uma passadinha aqui nos outros psicodélicos, mas Albert Hoffman foi ele também que sintetizou, né, a psilocibina, como ele sabia que ele já tinha sintetizado o LSD, ele foi lá, levou para o Hoffman, depois de testar com várias outras pessoas, e o Hoffman foi lá e conseguiu isolar a psilocina e a psilocibina, encapsulou e ainda levou para ela tomar, e dizem que ela falou que ali ainda continha Deus mesmo encapsulado. Os primeiros registros, né, de psicodélicos que tem, fora esses achados, né, em desenhos e tal, foi no século XVI, foi a Jurema. Então, a Jurema é uma planta nativa, né, nossa, aqui, brasileira, e ela começou, né, com os indígenas, né,
então é amplamente utilizado. Então, hoje em dia, tem várias tribos que ainda utilizam, que nem o Cariri Chocó, tivemos o prazer de ter membros dele no nosso sarau cultural do Instituto Jurema. Temos também o povo Tuxá, né? Também tivemos a honra de ter a Tuxá, que é a guardiã das cortinas reais da Jurema. Então, ela é uma cacique mulher, né? Então, isso daí é muito legal. Então, ela também pôde vir aí fazer uma vivência com o pessoal aqui do Instituto Jurema. Inclusive, ela deu uma palestra no curso de Ciências Psicodélicas, que foi em fevereiro do ano passado, contando também com a presença do Siddhartha, do Dr. Paulo, várias pessoas aí bem interessantes aí. Ela até fez um toré ali para a gente, para abençoar todos nós ali durante o evento do segundo curso de Ciências Psicodélicas do Instituto Jurema. E a Jurema, ela o que é utilizado mesmo é a casca da raiz. E é com a casca da raiz que é feito, né, o ajucá, o vinho da Jurema, que são feitos os rituais. E é dessa mesma casca da raiz da Jurema que é extraído o DMT, então, que é conhecida como a molécula do espírito, a qual, né, tem aí várias visões, enfim, é uma outra substância aí que está presente, inclusive, em várias outras substâncias, está presente em tudo, até na grama, assim, a gente encontra DMT. Tem também a ayahuasca, né, que começou com o povo inca e foi para os nativos da floresta, para os caboclos, para os indígenas, né? Tivemos aqui no primeiro curso de Ciências Psicodélicas do Instituto Jurema o povo Rumiquim, que faz bastante uso da ayahuasca, e a ayahuasca ela veio para o setor urbano através do mestre Irineu. E o mestre Irineu, olha só, além de ele ter a sacada de fazer concentrações de 15 em 15 dias, e é bem de 15 em 15 dias com efeito antidepressivo comprovado já que existe da ayahuasca, né, que ele deixou os trabalhos de concentração, ele também dizia que ele esperava que as pessoas recuperassem memórias traumáticas para serem transformadas. Então, ele já tinha essa visão do uso para o transtorno pós-traumático. E a ayahuasca, então, né, de origem quechua, que quer dizer liana, né, cipó, vinho dos espíritos, vinho dos mortos, lianha dos sonhos, ela é feita a partir de um cipó e de um arbusto, então é a junção dessas duas plantas que é produzida a ayahuasca. Temos também o cactus, né? Temos o peiote, da onde tem a mescalina, e temos também o São Pedro, da Uaxuma, que também são utilizados de forma ritualística. Inclusive, foi uma das primeiras substâncias utilizadas ali por Osmond e por Huxley, né? E temos também o sassafrás, que é o princípio ativo ao safrol, do qual é feito o MDMA. O MDMA, ele, primeiramente, né, ele foi extraído dessa planta, hoje em dia ele é feito de forma sintética. Tem também a iboga, né, que essa também é feito da raiz dessa planta africana, muito utilizado para dependência de drogas. E hoje, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre o LSD, né? Essa substância assim, que cria também tanto tabu, mas que também é uma substância, assim como as plantas de origem natural, né? Ela é uma substância semissintética, ela também tem grande valor. E ela foi criada por Albert Hofmann, né? Então, ele era um cientista, um químico da Suécia, e ele, na verdade, não queria ser químico, ele era uma pessoa assim, bem ligada tipo, a filosofia, outras coisas, assim, até foi uma surpresa para as pessoas quando ele foi fazer química, mas ele foi por questões mais, parece que financeira, alguma coisa mais assim, né, do que por querer mesmo ser químico, né. E foi no dia 16 de abril de 1943 que ele criou essa molécula de etanolamina do ácido lisérgico, LSD-25. Esse nome aqui que parece um palavrão é o nome real dele, né? Então, foi ele que criou, e foi no dia 16 de abril que ele teve a primeira contaminação, inclusive dia 16 de abril comemora junto com o aniversário do Instituto Jurema, coincidentemente, foi o dia que saiu a nossa liberação do nosso CNPJ. Então, foi quando a gente realmente nos regularizamos, né, de forma com o estatuto, com o CNPJ, foi no dia 16 de abril. Então, comemoramos aí junto o aniversário do Instituto Jurema, junto com essa grande descoberta, nessa criação.
E ele é feito a partir de um fungo chamado ergot, que é a Clavíceps purpúrea, né? Então, é esse fungo parasita. Então, ele fica no centeio, né, esse parasita, esse negocinho preto, aqui uma visão, né, maior deles para vocês verem, né, parece até meio psicodélico. Então, esse daí que é o ergot, que é da onde é extraído o ácido lisérgico. As pessoas já tinham sido contaminadas por ele, né? Então existiu a contaminação que foi chamada fogo de Santo Antônio, o ergotismo, onde causava confusão mental, uma queimação, dor intensa, parecia que a pessoa estava se queimando, assim, né? Então, e muitas pessoas, quando a dose era mais alta, eles tinham uma sensação de estar voando, né? Assim, uma sensação mais psicodélica. E isso aconteceu por muitos anos, assim, por milhares de anos, assim, foi acontecendo, né? Por centenas, né, de anos acontecendo, e eles não sabiam do que era. Enfim, teve época que a taxa de mortalidade chegou a 40%, morreu muita gente por conta disso. E até que eles começaram a descobrir um pouquinho, né, como é que era. E isso daí, tipo, peraí. Aqui. Eles, em 1907, então, opa, desculpa, e essa planta também, ela era utilizada, inclusive na época da Inquisição, muitas mulheres foram consideradas bruxas por conta disso, porque parteira era bruxa, né? Então, as mulheres, inclusive que conhecia das plantas, e as mulheres que utilizavam esse fungo na utilização, né, dos partos, elas, então ali foi chamado a erva obstétrica da Inquisição. Então, ali foi a primeira indicação de uso, né, disso. E em 1787, né, foi descrita, detalhada, né, a primeira utilização assim, do ergot assim, no parto. Ele também é utilizado para dores de cabeça, enxaqueca, hemorragias pós-parto, para desordens psicológicas, para outras questões. E aí, devido a essa sabedoria ali das bruxas, né, das parteiras, eles em 1907 eles isolaram a ergotoxina, né, estudando. Aí depois, em 1937, isolou a ergonovina. E em 1937, Hoffman ele descobriu as propriedades uterotônicas dessa substância. Então ele viu que realmente quais eram as propriedades, o que tinha ali que fazia com que tipo fosse útil realmente ali no parto, né? Não era uma substância ainda bem segura, então, né, ficou meio ali, então não foi muito utilizada. Foi pouco, né, assim, não extremamente utilizada por conta desses riscos, porque se a dose fosse errada, podia morrer mãe e filho. E foi no dia 7 de abril de 1938 que ele, tentando buscar, né, um estimulante circulatório e respiratório, né, ele estava ali na busca de um produto chamado um análogo ao Coramin, que era um produto utilizado para sangramento pós-parto, que era a base de etanolamina de ácido nicotínico. Então, ele estava pesquisando, né, isso ali em 1938, não deu muito certo, ele acabou ali desencanando. Mas como ele tinha ali, né, aquela parte ligada com a espiritualidade também, ele era uma pessoa assim que tinha uns insights, um dia ele teve ali uma ideia e resolveu mexer com a substância de novo, mesmo sem nem falar para o pessoal da indústria farmacêutica, né? E foi no dia 16 de abril de 1943 que ele fazendo ali, então ele pegou aquela substância, né? Então ele sabia que o ácido lisérgico, a substância do ergot que ele já tinha descoberto, era bom ali para as contrações uterinas, né? Então ajudava ali na parte da circulação. E ele queria fazer um produto parecido com aquele já existente no mercado para contração, que era uma dietanolamina do ácido nicotínico. Então o que ele fez? Ele pegou aquela dietanolamina e juntou com o ácido lisérgico. Aí ele criou a dietanolamina do ácido lisérgico, tentando criar esse medicamento. E aí, sem querer, ele acabou sendo contaminado com essa substância. E aí ele começou, né, a sentir meio, né, uma intoxicação assim meio agradável, né, assim, uma imaginação assim mais estimulante, aquela luz mais brilhante, né, várias figuras, assim, caleidoscópios, uma vontade de rir. E ele ficou bem, assim, com aquilo, né.
E aí ele tomou aquela dose e ele pensou, né? Ai, dose, vamos ver uma dose. Ele foi lá, ele pegou uma dose, né? Ele não sabe com quanto ele tinha se contaminado. Ele pegou 250 microgramas e ele tomou essas 250 microgramas. Para vocês terem uma ideia, a dose comum é de 50 a 150. De 150 a 400 microgramas são as fortes e acima de 400 microgramas as mais fortes ainda, né? Ele tomou 250, então ele já tomou uma dose forte. Na verdade, ele foi contaminado e aqui ele estava programando quanto ele ia tomar. Ele resolveu tomar 250 sem saber, mas no fim era uma substância forte, né? Vocês verem aqui, o início dos efeitos começam de 60 a 120 minutos. Dentro de 40 minutos ele já começou a sentir os primeiros efeitos. Ele tomou, então, ali às 4h20 da tarde, né, no dia 19 de abril. Aí no dia 19 de abril, depois que no dia 16 de abril ele se intoxicou, aí isso daí foi numa sexta-feira, ele refletiu no final de semana, na segunda-feira ele chegou no laboratório e falou, meu, eu vou tomar. Aí foi lá, estudou a dose, resolveu tomar aquelas 250 microgramas às 4h20 da tarde. Hora que era 5 horas da tarde, ele já estava assim, né? Tipo, já estava se sentindo meio estranho. Aí ele tinha uma assistente, né, que estava lá, né, com ele no laboratório, que inclusive a Suzy, né, ela era a primeira mulher, ela era a única mulher que trabalhava lá em toda a parte lá da clínica, em todo esse setor de pesquisa, e ela era bem novinha, tinha uns 21 anos. Aí ele chamou ela e falou assim, meu, vamos, me acompanha para minha casa, tal. Ele pegou a bicicleta, né, ele estava tendo que ir de bicicleta, porque estava tendo a Segunda Guerra Mundial, então não podia carro, só podia andar de bicicleta. Então ele pegou lá a bicicletinha com ele já foi ali na bicicleta, ele já foi tendo, meu, altas passagens. Essa daqui é a Suzy Hansen, né, que por sinal depois foi a primeira mulher a tomar LSD, depois da experiência dele, ela acabou tomando também o LSD. E foi ela que acompanhou ele em toda, ela foi ali, né, a guardiã dele ali, né, tipo, em toda essa experiência. E quando ele chegou em casa, meu, ele teve uma bad trip. Foi a primeira bad trip de LSD, ele já teve, que eu te falei, ó, momentos maravilhosos, daqui a pouco, tipo, turbulentos. Aí ele achava que a vizinha dele era uma bruxa, que a vizinha dele, tipo, queria. Ele foi pedir um leite, né, para a vizinha, porque né, dentro do laboratório, quando a gente se intoxica, a gente toma um pouquinho de leite para desintoxicar. Ele foi pedir um pouco de leite para ela, para ele poder se desintoxicar. E aí, a hora que ele tomou a hora que ela chegou com aquele leite, ele via ela uma bruxa, achava que aquele leite estava envenenado, que ela ia matar ele. Aí ele ficou desesperado, pensando, meu Deus, como eu, um químico, fui fazer uma dessa, experimentar uma substância dessa, eu vou ficar louco, minha família não vai me perdoar, já começou a entrar naquela negativa, naquela paranoia ali e tal. Aí falou para a Suzy chamar o médico, a Suzy foi lá, chamou o médico. Quando o médico chegou, os sintomas já estavam passando. Então o médico só estava com a pupila assim um pouco dilatada, né? Aí o médico foi lá, tipo, né, falou que não tinha nada, maravilha. Aí ele dormiu, ele ficou bem. Aí depois ele ficou, tipo, meu, no dia seguinte ele estava assim, maravilhoso, com a conexão total com a natureza, aquela coisa maravilhosa. Aí ele chegou tão bem lá, né, mesmo a assistente, a Suzy, tendo visto toda aquela passagem, ela super se empolgou para ter tomado, ela foi lá, tomou também, né, a Suzy tomou também a dose dela, e para ela foi tudo maravilhoso, só que ela, em vez de ela pegar uma bicicleta dela, foi de bonde, né, então, mas para ela foi a melhor viagem, assim, tipo, foi tudo muito bom, né? A primeira mulher a tomar. E aí, depois disso, então, ele trabalhava ali na Sandoz, né, que era uma indústria farmacêutica, hoje conhecida como Novartis, e o Arthur Stoll, que era o chefe da pesquisa ali da Sandoz, o filho dele era médico, e foi o primeiro estudo, então o W.A. Stoll, que era um médico, ele começou a fazer os estudos com LSD. Então foi aí que iniciou o uso medicinal, né? Então o uso terapêutico do LSD 25. Em 1947, então essa pesquisa que ele fez então foi suficiente para convencer, né, e patentear o LSD. Então entrou no mercado Delised, um medicamento industrializado. Ele era vendido na dose de 25 microgramas, né, que era a dose que era para ser utilizado, e a empresa dava folhetinhos instruindo como é que utilizava, e olha, a empresa já sugeria que os psiquiatras tomassem a droga
Eles mesmos, porque só assim eles poderiam entender melhor seus pacientes. Então, assim, eles já, desde os primórdios, já falavam que realmente é necessário, né? O ideal, não que é necessário, mas o ideal é que a pessoa tome, porque a experiência psicodélica não adianta os psiquiatras que falam, né? Ah, mas vai precisar tomar todos os remédios para experimentar antes de dar para o paciente. Se está pensando isso, não entendeu nada do que é terapia psicodélica, porque a terapia psicodélica é totalmente diferente de qualquer terapia psicodélica. Então, é bom sim a pessoa poder tomar para ela poder entender e compreender o que é exatamente utilizar um psicodélico. Né? E aí, na década de 40, então, né, em 1949, o Max Hinkle então, começa, né, com 100 pacientes já a fazer estudos com LSD, tudo com resultados assim, muito bons. Isso, a Sandoz distribuía doses de LSD para os médicos gratuitamente para eles poderem pesquisar, né? E eles foram tendo ótimos resultados no alcoolismo, na ansiedade ligada à doença terminal, nos vícios, cefaleia em salvas, no autismo. Então, em várias questões eram utilizadas. Só que nem só na área médica aí passou a ser utilizado. Então, o governo começou a pensar que ele poderia ter um projeto do controle da mente, que ele poderia controlar a mente humana. Então, teve o projeto MK-ULTRA, onde eles torturavam as pessoas e davam LSD e outras substâncias também para pessoas, às vezes sem a pessoa sem nem ter conhecimento que ela estava utilizando aquilo, para ver se ela ia lá e falava, né, declarava as coisas. Só que a pessoa, tipo, ela entrava numa introspecção tão interna que ela não queria nem saber, ela não queria nem saber da guerra, ela queria era a paz, ela entrava em outra conexão. E aí não deu certo, então, né? Mas acabou acontecendo isso e acabou indo para um lado do governo. Existe uma pessoa chamada Alfred Matthew Hubbard, chamado conhecido como Al Hubbard. Ele era do governo e ele, assim, tinha uma ligação ali com o governo, né? Ninguém sabe exatamente o que era ele, mas enfim. E ele conseguiu, assim, muitas amostras de LSD. E ele distribuía para milhares de pessoas esse LSD. Ele achava que ele tinha uma missão e que essa era a missão dele. E foi ele que disse, né, que declarou a primeira vez que as experiências místicas poderiam conduzir a enormes potenciais terapêuticos. E foi ele que transformou, né, a visão de psicomimético, que aquela crença de que psicodélico promove e a imitação da psicose, né? Então foi ele que quebrou essa visão, mostrando que não era bem assim. E foi ele que ele era amigo de Osmond, né? Então Osmond, que foi aquele psiquiatra britânico, né? Então ele trabalhava num hospital e esse hospital ele fazia estudos ali com psicodélicos, foi ali que ele acabou conhecendo essas substâncias e ele tinha assim uma teoria de que os efeitos semelhantes aos da esquizofrenia eram causadas por desequilíbrio químico no cérebro. Totalmente, ele foi totalmente assim, né, debochado por conta disso, né? Em 1950 ele fez assim, ele dizia que ele poderia curar os alcoólatras com LSD, e ele assim teve uma taxa de sucesso de 50% com esse novo modelo aí de tratamento para a redução de álcool, e hoje a gente já tem isso bem comprovado de que realmente ajuda, né? Ele, quando ele estava nesse hospital, ele tinha um ajudante, que foi o primeiro ajudante dele, chamado Abraham Hoffer. E o Abraham Hoffer, ele junto com o Al Hubbard, aquele primeiro monstro que eu passei, foi o Al Hubbard que ensinou para Osmond e para Abraham umas maneiras de poder melhorar a experiência psicodélica. Então, que colocou a parte da arte, a parte da música, a parte das ervas. Então, implementou assim a terapia para mostrar como dessa forma poderia ter uma melhor resposta terapêutica. Rose Hofer era a esposa de Abraham Hofer, então ela também utilizou com ele, assim como Oswald também utilizava junto com a esposa, eles utilizavam muito em casal, né, assim, tipo, sempre experimentavam assim em casal, então as mulheres não aparecem, porque, tipo, as mulheres não aparecem em nada, as histórias das mulheres são sempre, tipo, meio rasgadas, deixadas de lado, mas ela fez parte dessa história também, e foi ela, inclusive, que começou a perceber que sentia enjoo, às vezes, quando tomava a dose. E foi com esse relato dela que eles viram que outras pessoas também sentiam, só que eles ficavam meio sem graça de falar. Então foi a partir dessa sensibilidade dela, né, como mulher, que eles puderam, tipo, realmente constatar que isso podia acontecer.
Uma outra mulher bem importante também na questão do LSD é a Beth Eisner. Então, ela, na década de 50, 60, ela fez vários estudos na terapia psicodélica, principalmente também na terapia para o tratamento do alcoolismo. E foi ela, junto com o Sidney Cohen, que colocaram tipo, a questão de ter a presença feminina e masculina ali durante as sessões. E o Aldous Huxley, aquele que a gente falou lá na frente, né, do fenótipo lá, que trocou as cartas com com Humphrey Osmond, né? Então, ele era um escritor e ele que escreveu aquele livro, Portas da Percepção. E esse livro foi escrito depois de uma experiência que ele teve, a primeira experiência de LSD. Então, o Al-Hubbard, ele foi lá e ele que, junto com o Osmond, deram a primeira vez a substância para o Huxley. E o Huxley foi, assim, tipo, transformador, né? O Osmond ficou até meio preocupado, falou, meu, depois vão falar que eu sou, tipo, médico desse ator doido, se ele ficar louco, como é que vai ser, né, esse escritor? Aí, no fim, foi maravilhoso, não foi nada disso. E aí, Huxley escreveu o livro Portas da Percepção, que, inclusive, foi daí que veio o nome da banda The Doors. Veio desse nome, né? E ele tirou esse nome de um livro do William Blake, né, que chamava Matrimônio do Céu e Inferno, onde ele dizia: se as portas da percepção fossem abertas, as coisas seriam tais como são, infinitas. Então, foram eles que proporcionaram a experiência para Huxley. Laura Huxley, a esposa de Aldous Huxley, também tomou, né? Ela era advogada e ela, devido a essas substâncias que ela foi tomando, ela escreveu vários livros de autoajuda e criou uma fundação que é Você Não É Alvo, né? E o objetivo era alimentando o possível humano. Filhos, nosso investimento final. Então, dizendo, né, que, tipo assim, tudo é a criação que você tem e tudo aquilo que você viveu na vida. Então, né, é você poder investir ali nas crianças, né? Então, ela criou aí essa associação e foi ela, inclusive, que acompanhou a Aldous Huxley e que deu o LSD durante a morte dele, né? Que ele tomou, ele fez a passagem dele usando o LSD. Na década de 60, então, né, existiam vários estudos sendo publicados, o Pedro vai estar falando um pouquinho mais aí para vocês sobre esses estudos, sobre essas respostas terapêuticas, e o produto foi distribuído até 1966, né? Em 65 foi proibido nos Estados Unidos, em 71 foi proibido no resto do mundo, né? E aí começou meio a reduzir essa questão. Em 1960 chega Timothy Leary, um psicólogo, né, de professor de Harvard, e lá ele encontra Richard Alpert, que era um aluno dele. Enfim, eles já se juntaram e começaram já a fazer tipo vários estudos. E aí, no dia 15 de janeiro de 1961, eles fazem o primeiro estudo com psilocibina, onde eles pegaram detentos, né? E eles diziam que poderiam conservar delinquentes residentes fora das grades, né? E o resultado foi, geralmente, era 67% das pessoas voltam para a prisão. E eles conseguiram, tipo, reduzir para 32%, né? Teve algumas controvérsias, porque eles falaram que essas pessoas foram mais cuidadas do que as outras, mas, enfim, o resultado foi positivo. Eles ficaram tão felizes que resolveram partir para outras substâncias, inclusive semissintéticas, como o LSD. Foi aí que eles iniciaram os estudos com o LSD, ali com os alunos da universidade, né? Isso criou uma polêmica enorme em todos os lugares, ele ficou amplamente conhecido, e isso começou a criar problemas dentro da universidade, até que eles foram demitidos de Harvard em maio de 1963. A justificativa da Harvard foi que o Timothy Leary faltava muito e o Richard Alpert, que ele estava dando substâncias para os alunos. Que ele faltava muito não, que ele chegava atrasado, o Timothy Leary. E aí ele foi mandado embora, ele formou a Fundação Internacional para a Liberdade Interna, né? E lá ele fazia vários estudos, inclusive eles tinham uma pirâmide que eles fizeram na beira da praia de 3 metros, onde ficava lá uma pessoa, 24 horas por dia ficava alguém ali com LSD. Então a pessoa tomava o LSD, ficava até o pôr do sol. Aí entrava outra pessoa, essa outra pessoa ficava de vigília até o pôr do sol. E assim ainda, aquilo criou um tumulto. Isso daí ele tinha ido para o México, né? Aí ali no México ele acabou sendo expulso do México, né? Então aí ele, depois que ele foi expulso para o México, a fundação acabou tipo meio se desfazendo, ele acabou voltando para Nova York, né? Aí ele criou daí a Fundação Castalha,
Aí ele conseguiu, né, tinha um milionário lá, o William Whitcock, que alugou uma casa com 64 quartos, então aconteciam, tipo, várias experiências lá dentro e tal, e como sempre acabou, né, incomodando. E dentro disso, Timothy Leary acabou sendo preso algumas vezes, ele teve 36 prisões entre 1960 e 1970, mas ele sempre ia preso muito feliz, porque ele falava, né, na certa converterei ao LSD 80% dos presos e 10% dos guardas. A uns ensinarei como deixar de ser criminosos, aos outros como deixar de ser. E também não só ele foi muito importante, né? Tem a Amanda Fadden também, muito importante, então ela conheceu na década de 60 e em 1998 ela criou inclusive a Fundação Beckley. E ela fala uma frase muito legal, né? Que fala, estamos privando milhões de pessoas de uma vida melhor por não fazermos uso inteligente do que foi conhecido ao longo da história. Estes psicodélicos são ferramentas para curar, para tratar, para chegar a outro nível. E aí foi proibido ali na década de 70, só algumas pessoas, né, com algumas exceções, como o psicoterapêutico Hans Karl Leuner, da Universidade da Alemanha, e um número limitado de psicoterapeutas da Suíça, que ali entre 1888 e 1993 ainda continuaram fazendo alguns estudos. Aqui no Brasil também existiam alguns estudos, então o primeiro estudo foi em 1954, no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, que foi pelo Eustácio Portela Nunes Filho. Ele era membro da divisão de pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade aqui no Brasil. Então, foi o primeiro estudo aqui brasileiro em 1954. Em julho de 1962, o Dr. Murilo Pereira Gomes, que era um médico que também estudava aqui no Brasil o uso do LSD, ele publicou, né, teve um congresso de temas livres de psiquiatria, aí ele publicou nesse congresso nacional, falou lá, né, a respeito do LSD, as pessoas ficaram interessadas, e em 1963 ele publica, né, aí sim, num periódico científico da Folha Médica, que foi a configuração de uma psicoterapia com o uso do LSD-25. Ah, LSD-25, esqueci de falar. O LSD-25 quer dizer que é o 25º experimento do LSD. Então, Hoffman foi testando várias vezes até ele conseguir chegar, e foi nesse 25º experimento que ele conseguiu encontrar a diethanolamina do ácido lisérgico. E assim como nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil também começaram a ter as prisões, mas foi só em 28 de janeiro de 1970 que ocorreu a primeira prisão de LSD aqui no Brasil. E desde então vem sendo proibido, né? Então desde então a gente vem tendo aí esses problemas aí a respeito dessa questão, né, da proibição, enfim. Porém, é uma terapia psicodélica, né? Então é a cura através da expansão da consciência, né, da pessoa poder se conhecer, poder ter esse autoconhecimento. E ela tem amplas respostas terapêuticas. E é isso que a gente vai falar, então, agora com o Pedro, né? O Pedro vai estar falando um pouquinho sobre as evidências, né, terapêuticas, sobre o uso terapêutico, como é, as melhores observadas, como que funciona, né, o mecanismo de ação aí dos psicodélicos. Então, queria chamar o Pedro, grande parceiro aqui do Instituto Jurema, também faz parte aqui da diretoria, junto comigo, da diretoria científica. Super bem-vindo, Pedro. Boa noite. Boa noite, então, Pedro, fica aí a palavra toda com você. Valeu, Renata, obrigado, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Eu quero começar agradecendo ao Instituto Jurema pela oportunidade, mais uma vez, de estar debatendo aqui sobre um tema tão importante que é a ciência psicodélica, e hoje a gente vai tratar especificamente do uso terapêutico do LSD. Eu já vou trazer mais essa parte da aplicação médica, dos estudos. A Renata já falou aqui anteriormente sobre algumas singularidades, algumas particularidades sobre
os psicodélicos, a história. E eu quero parabenizar, né, toda a equipe do Instituto Jurema por esse trabalho maravilhoso que vem realizando, não só nesses 2 anos que está fazendo hoje aniversário, porque o trabalho ele já começa anteriormente e são 2 anos já consolidados. Muitos parabéns aí, muitos anos de vida, muito trabalho pela frente nessa caminhada que a gente tem, que é de resgatar essa revolução na psiquiatria, que é a terapia psicodélica. Eu quero aproveitar também para parabenizar uma pessoa muito importante também nesse meio da ciência psicodélica, da ciência canábica, uma pessoa importante para toda a sociedade, que também está de parabéns no dia de hoje, que é o nosso grande mestre, o professor Siddhartha Ribeiro. Então, fica aqui meus parabéns, ao qual eu tenho o grande prazer e satisfação de conhecer pessoalmente e de ter uma relação tão amistosa. Então, vamos lá, sem mais. Meu nome é Pedro Melo, eu sou médico acupunturista, pós-graduado em dor e em neurociências aplicadas à clínica. Também acompanho pacientes que decidem por conta própria fazer uso da terapia psicodélica na modalidade psicolítica ou na psicodélica propriamente dita. E também sou psiconauta, né? E aqui eu trago uma frase do Hoffman na celebração do 75º aniversário da descoberta do LSD, em 2003, quando ele fala: a expressão psiconauta é bem escolhida, porque o espaço interno é tão infindável e misterioso quanto o espaço externo. E tal como os astronautas não são capazes de permanecer no espaço externo do mesmo modo no mundo interno. As pessoas precisam retornar às suas vidas cotidianas. Além disso, ambas as jornadas exigem uma boa preparação para serem realizadas com um mínimo de perigo e tornarem-se verdadeiramente benéficas. Você vê que nessa definição, o Hoffman ele já traz, né, aquela preocupação de que uma terapia psicodélica ela seja aplicada seguindo os cuidados da garantia de que seja uma substância adequada para um sujeito adequado, uma situação adequada, né? O setting tão falado, e a substância que muitas vezes pelo proibicionismo a gente nem sabe o que é que está usando. Então é muito importante esse conceito, e para quem acompanha pacientes que se dedicam a realizar a terapia psicodélica, o fato de ser psiconauta faz um diferencial, porque a gente consegue ter essa empatia, consegue entender o que o paciente ele está passando naquele momento, e isso passa também uma segurança para o próprio paciente. Então, eu trago aqui essa definição, e aí a gente tem a capa do livro, né, do Stanislav Grof, que é um grande nome na psicodelia, que é O Caminho do Psiconauta, ao qual recomendo também a leitura. Essa frase, né, eu não descobri o LSD, ele se descobre... Quando a gente fala existe uma polêmica, né, de que se foi acidental ou não, né, a descoberta do LSD, e quando a gente vê a história, né, pela própria autobiografia do Hoffman, ele considera que existe um trajeto aí, né, esse trajeto que eu vou estar falando, de como ele chega, né, à descoberta, e que chama a atenção também nessa frase que ele fala sobre o modo de vida que a gente vive, desse conceito materialista divorciado do homem do seu meio pela consciência de uma realidade totalizadora que inclui o eu, e que a percebe e na que o homem reconheça que ele, a natureza viva e toda a criação formam uma unidade. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando a gente faz uso do psicodélico, a gente está alcançando, né, um efeito como se fosse um catalisador de um processo meditativo, aonde esse conceito da unidade, do todo, ele se aplica e se sente de uma maneira mais palpável. Então, toda vez que o paciente ele vai entrar na experiência psicodélica, a gente explica dessa fusão com o universo, e isso é muito importante, né? Porque dentro dessa experiência é onde as pessoas vão relatar aquele sentimento de amor pleno, de amor verdadeiro. Então, é muito interessante trazer esses conceitos, porque retrata muito aquilo que a terapia psicodélica ela vem proporcionar uma vez que o paciente está submetido à sua experiência. Então, o Hoffman ele vai ele ingressa na Sandoz, né,
na farmacêutica química Sandoz, né, Suíça, em 1929, onde ele vai ser tutoriado pelo fundador e diretor da seção farmacêutica dessa empresa, o Dr. Arthur Stoll. E o Dr. Arthur Stoll, que já havia iniciado, né, análise em drogas vegetais, como esporão de centeio, a Escila marítima e os digitálicos, né? Então, o Hofmann, que já havia trabalhado anteriormente com a Escila, ele vai começar a se dedicar a trabalhar com esporão de centeio. O Stoll já havia isolado a ergotamina do esporão do centeio em 1918, né? E o Hofmann, que, como eu falei, já vinha trabalhando com esse anteriormente, pediu autorização para retomar as investigações com o ergot, que foi o primeiro alcaloide obtido quimicamente puro do esporão do centeio. Lembrando que existe, né, a contaminação, né, por parte desse fungo que provocou, né, isso aí já foi mencionado anteriormente, o fogo de Santo Antônio, né, o que ficou conhecido como fenômeno do fogo de Santo Antônio, essa contaminação. O ergot é utilizado em aplicação hemostática e na migrânia, ou seja, na cefaleia enxaquecosa. Até hoje, né, você encontra nos medicamentos convencionais para tratar enxaqueca derivados do ergot. E naquela época se procurava muito estudar sobre o ergot por conta da sua aplicabilidade clínica. Então, muito importante, por isso despertou interesse. E através da dissociação química, né, por parte do Jacobs e do Craig, do Instituto Rockefeller de Nova York, eles isolaram um componente fundamental comum a todos os alcaloides. Então, eles viram que todos os alcaloides eles tinham um componente comum e eles conseguiram separar esse alcaloide, que foi o ácido lisérgico. Tiveram importância também no isolamento do que era o princípio hemostático do esporão, que é a ergobasina, que continha o ácido lisérgico mais o propanolamina. Então, esses estudiosos eles são importantes também porque através em cima do ácido lisérgico que o Hofmann vai trabalhar, né? A primeira tarefa dele foi ligar esses componentes, né, da ergobasina para obter o alcaloide na forma sintética. Lembrando que o ácido lisérgico ele é de fácil decomposição, né? E o Hofmann ele utilizou um método de síntese chamado síntese de Curtius. E através desse método, né, ele introduziu esse método para produzir novos compostos de ácido lisérgico, que eram ligados com outros compostos, entre elas a substância de número 25 na série destes derivados. Então, a gente vê que esse número 25, que depois vai ser adotado como abreviação LSD-25, ele vem por conta desse novo composto do ácido lisérgico que vem, né, na substância na 25ª tentativa, né? Foi planificada a síntese na intenção de obter um estimulante para a circulação e para a respiração. Por isso que não foi tão acidental, né? Ou seja, havia uma busca para se produzir algum composto, né, com a síntese do LSD-25, mas era um composto analéptico, que é justamente esses compostos que buscam essa estimulação na circulação e na respiração. E aí a gente tem a descrição do Hofmann, né, para o Stoll, né, quando ele, naquele 16 de abril, numa sexta-feira, né, 88 anos atrás, e ele vai descrevendo exatamente a experiência que ele teve, lembrando que esse caminho que ele faz do trabalho para a sua residência foi em bicicleta, por isso que ficou conhecido, né, como o dia da bike, né, que ele volta a repetir essa experiência 3 dias depois, no dia 19 de abril, de maneira proposital, porque naquele tempo estávamos na Segunda Guerra Mundial e os automóveis eram para pessoas muito restritas, né? Quando a gente vai falar em pesquisa em neurociências, a gente tem que lembrar que existem 3 tipos de pesquisa, né? A pesquisa experimental, a pesquisa clínica e a neurociências teórica. Na pesquisa experimental, onde vão participar multidisciplinarmente vários profissionais, são ensaios pré-clínicos, que podem ser in vitro, podem ser em modelos animais, e a gente teve lá a dissertação do mestrado do Felipe Augusto no ano passado, onde ele vai estudar o desempenho cognitivo nas tarefas de reconhecimento e efeito de condicionamento aversivo e diminuição de trato de ansiedade em ratos Wistar. Essa dissertação ela foi apresentada, está na internet,
pelo Felipe, cujo orientador era o próprio professor Siddhartha, mostrando como um dos exemplos, né, de modelo experimental de pesquisa para a neurociência. E a pesquisa clínica vai ser aquela que vai ser aplicada em humanos. A neurociência teórica é quando os pesquisadores vão utilizar ferramentas matemáticas e computacionais para compreender o encéfalo em todos os níveis de análise. Na verdade, eu vou até, um dos últimos slides vai ser até mostrando como o LSD também já entra dentro desse escopo da pesquisa da neurociência, que é a neurociência teórica. Bom, quando a gente fala de terapia psicodélica, a gente tem a terapia, a gente pode aplicar a terapia em duas modalidades: a terapia psicodélica propriamente dita, que é aquela onde o paciente ele vai fazer um mergulho ou resgate com a preparação prévia, durante e após a experiência. E a gente tem a terapia psicolítica, né, que é aquela terapia onde o paciente utiliza uma microdosagem que a proposta é de não apresentar um efeito agudo, e sim um efeito residual, onde as modificações elas são percebidas ao longo do tempo, né? A terapia psicodélica, esse termo psicodélico, a gente viu que foi empregado numa conversa com o Huxley e o Osmond, né? Em 1956. Em 57, a gente já tem uma publicação até do banqueiro Watson da psilocibina na revista Like. Então, era um momento, né, de uma avalanche, né, na década de 50 e de 60 da ciência psicodélica. E a terapia psicolítica foi o Sanderson, né, o Ronald Sanderson, o terapeuta inglês da corrente do Jung e o pioneiro da investigação clínica do LSD. O próprio Hoffman, na sua autobiografia, ele cita os pioneiros do emprego do LSD como auxiliar no tratamento medicamentoso em psicanálise e em psicoterapia, onde a gente aqui tem algum dos nomes separado por países, alguns dos nomes conhecidos, né, por quem estuda a terapia psicodélica. Aqui é uma recopilação da aplicação em enfermos em fase terminal. A gente vai vendo que uma das aplicações mais importantes da terapia psicodélica e com LSD é justamente de tratar a ansiedade existencial, né? A ansiedade existencial, que ela é uma ansiedade do paciente que está no tratamento paliativo, né? E traz aquele conforto, uma vez que o paciente ele consegue ter essa experiência de transcendência com os psicodélicos. Então, essa ansiedade ela é uma ansiedade diferente da ansiedade que a gente trata convencionalmente, porque é um paciente que ele está sem um prognóstico positivo, é um prognóstico reservado, sem muita perspectiva de melhora. Então, é muito importante pensar e, sem sombra de dúvidas, cada vez mais os pacientes, né, oncológicos vão ser um dos mais beneficiados com a terapia psicodélica, como estudos e livros já vim demonstrando anteriormente, né? Bom, o LSD, né, que ele é um derivado da ergolina, né, como a gente já falou, ele é geralmente produzido a partir de reação da dietilamina conformativa de ácido lisérgico. Eu falei que o ácido lisérgico ele combina, né, com algumas das substâncias para formar diferentes substâncias. Aqui a gente tem o peso da sua massa molecular, lembrando que o LSD ele vai se ligar preferencialmente e ativar o sistema serotoninérgico, se ligando aos receptores da serotonina, 5-HT2A, especificamente, mesmo a gente vendo em artigos posteriores que eu vou estar apresentando aqui, que ele também vai desencadear efeitos no sistema noradrenérgico e dopaminérgico, e talvez também por conta desse efeito no sistema dopaminérgico é que explica o tempo prolongado do LSD com relação a outras substâncias, né? Enquanto a farmacologia psicodélica, a gente tem que alguns conceitos importantes que eu quis trazer aqui. O primeiro é o de índice terapêutico, que é a razão, né, a relação que existe entre a dose perigosa e a dose efetiva. Ela é calculada pela dose letal, 50%, e o efeito da dose de 50%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no caso do LSD, ele alcança um número, uma cifra de 1000. Ele quer dizer o seguinte: ele quer dizer que 50% das pessoas que venham a usar a dose que se usa como dose efetiva, né, esse número, 50% vai via óbito. Ou seja,
Se 50% dos pacientes que utilizarem 1000 vezes a dose efetiva, no caso do LSD, eles poderiam vir a óbito. Então, a gente percebe aí que é uma substância muito segura, como a grande parte da quase totalidade, né, dos psicodélicos. Estes valores servem para demonstrar que as classificações das drogas, na verdade, enquanto periculosidade, elas são jurídicas e políticas, ou seja, o proibicionismo, ele não justifica, né, o proibicionismo das substâncias psicodélicas, ele não pode ser justificado de acordo com o seu risco, tendo em vista aqui esse índice terapêutico, né? A farmacodinâmica, que é o que a substância faz com o corpo, e a farmacocinética, o que o corpo faz com a droga. Ou seja, quando a gente fala de farmacodinâmica, a gente vai falar de efeitos fisiológicos, né, que os fármacos vão provocar nos organismos, e a farmacocinética é o caminho, que tem a ver com absorção, com excreção, que eu vou estar detalhando no caso do LSD aqui mais para frente. No caso da farmacocinética, os efeitos do LSD normalmente estão descritos na literatura como 3 a 12 horas, isso por conta da dosagem, mas a gente sabe que comumente esse efeito ele ultrapassa, né, essas 3 horas que estão descritas aí na literatura. Tem uma meia-vida de eliminação que é muito variável, que você vê aí de 3 a 5 horas aproximadamente, isso também pode ser mais relativo, atingindo essa concentração, que é o momento de pico de ação após 2 horas da ingestão, tendo o tempo de vida média, como eu falei, podendo chegar até 12 horas. De 1 a 10% do composto, né, do ácido glicético, do LSD, vai ficar inalterado, ele vai ficar sem metabolizar, sendo que 80% ela é eliminada pelo fígado e bílis, e também a gente tem a participação aí menor do rim, né, nessa eliminação desse composto. O efeito de tolerância ele é invertido após 15 dias do uso das drogas, que é o processo de down regulation, que se fala, que normaliza a quantidade de receptores. Ou seja, estima-se que, para que se normalize, para que não se sature e entre naquele nível de tolerância, onde você tem que ficar aumentando cada vez mais a dose da substância, para que não se alcance isso, tem que se esperar pelo menos um prazo de 15 dias, ainda que nós vamos encontrar, né, alguns autores aconselhando que esse prazo ele seja superior a 15 dias. Aqui eu estou falando do ponto de vista fisiológico, de saturação dos receptores, para que não cause aquele efeito de tolerância, onde o paciente precisa de uma dose cada vez maior para alcançar o efeito alcançado na dose anterior. A gente tem aí como farmacodinâmica que o LSD ele vai estimular o centro do sistema nervoso simpático do mesencéfalo, e isso vai explicar alguns dos sintomas que eu vou estar descrevendo aqui posteriormente, que é a dilatação pupilar, o aumento da temperatura corporal e também dos níveis glicêmicos, né, dos níveis de açúcar no sangue. Tem essa atividade constritora uterina, só uma overdose 300... Isso aqui é o seguinte, veja, em estudos feitos em modelos animais, se a gente fosse guiar pelo estudo realizado com o coelho, a gente teria que ter uma dose de 300 a 600 vezes maior para se alcançar o óbito. Se a gente fosse levar essa estimativa que foi descoberta estudando no coelho para o ser humano. E no caso, né, dos ratos, essa dose teria que ser 50 a 100 mil vezes maior, né, que é a dose tóxica para os ratos. Então, assim, o que a gente vê aí, e que são substâncias super seguras, né? A gente viu um estudo de 2009 ou 2010 da equipe lá do David Nutt, né? Que mostra as drogas mais perigosas, e a gente vê que os psicodélicos, a psilocibina, o LSD, tanto com relação a danos a outros ou a si próprio, são substâncias bastante seguras, e é importante demais estar falando isso aqui, porque quando os pacientes eles entram, né, no efeito da terapia psicodélica, a quase totalidade eles vão experimentar um efeito de ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade ela é provocada, e se ela continuar, ela pode ser provocada justamente pelo efeito físico. E esse efeito físico faz com que a pessoa tenha um medo de morte iminente. A pessoa que entra no looping, né, de uma bad trip, de uma viagem ruim, é justamente por se entregar ao efeito da ansiedade, por não entender que esses efeitos físicos eles já são esperados e que eles não oferecem um risco de morte.
Então, é importante explicar ao paciente essa segurança que essas substâncias têm para que, uma vez que venham experimentar esse efeito físico, não entre, né, ou pelo menos diminua substancialmente a possibilidade de experimentar um efeito como bad trip. É como a gente fala, né? Não vai morrer. Isso já é muita coisa para acalmar qualquer pessoa que sinta um efeito com qualquer substância, né? E aí a gente tem, né, alguns dos sintomas que vale a pena estar explicando para o paciente, que eles podem aparecer ali entre 30 minutos a 3 horas, né, inicialmente, que eles podem variar de forma dicotômica. O paciente apresenta sensação de frio, sensação de calor, sensação de relaxamento, sensação de insônia, a dilatação da pupila, a fraqueza ou até mesmo uma euforia, né? Essa sensação de extrema alegria ou até mesmo de medo e angústia, dependendo de como ele canaliza essa experiência. As alterações temporais, espaciais, visuais. A gente vai ver que os estudos que utilizam a neuroimagem, ressonância magnética funcional, entre outros exames de imagem, vai demonstrar que existe um efeito na região occipital, onde é a região responsável por receber, né, as mensagens do sistema visual. E é por isso que isso explica a grande aparição de efeitos visuais, que são bem presentes na experiência com LSD. E é interessante essas alterações temporais e espaciais, porque quando a gente fala que essa sensação de unidade, quando a gente alcança ou se aproxima dessa sensação de unidade, a gente automaticamente vai dissociar do tempo e do espaço, porque a separação do ser com o universo é o que provoca essa percepção que a gente tem de tempo e espaço. Uma vez que a gente experimenta essa sensação de unidade, esse tempo e espaço, eles ficam dissociados. E, evidentemente, uma alteração, ou melhor, um aguçamento também dos órgãos do sentido, seja ele do paladar, da visão, da audição, do tato ou auditiva. É interessante falar sobre esse efeito alucinógeno no campo visual, porque isso é uma das grandes observações que ainda na década de 50 e de 60 fez com que os autores observassem que existia uma diferença entre psicodélico e psicomimético. Ou seja, quando o Osmond conversa com Huxley para se trazer uma nova definição para aquelas substâncias, é justamente porque a definição de psicomimético, que é de substâncias que induzem a crise psicótica, ela não cabia aqui. E é interessante que, já percebendo isso tanto tempo atrás, agora, usando a tecnologia, a gente vai ver que essa teoria ela fica cada vez mais robusta, né? Fica cada vez mais presente e palpável. Outra coisa também que se pergunta, né, o que vai acontecer depois? Eu já ouvi falar sobre o flashback, né, que são esses transtornos perceptivos persistentes por alucinógenos. Esse flashback a gente tem que explicar ao paciente que ele pode acontecer, ainda que a taxa de ocorrência ela não é tão alta, mas que ela não atrapalha a vida cotidiana, tendo em vista que ela tem um efeito brando e de pouca duração, e que os usuários eles descrevem como uma experiência positiva. Por que é importante isso? Porque uma vez que a gente submeta, né, ou o paciente se submeta a uma terapia psicodélica, ele tem que ter a garantia que uma vez acabado aquele sintoma agudo, aí ele já não vai estar sentindo aquele mesmo efeito no dia seguinte, quando ele pode estar realizando as suas atividades laborais, e isso não seria um efeito desejado. Então, vamos explicar que esse flashback ele não é nada que a gente deva se preocupar ou que deva ser impeditivo para a pessoa que tem uma indicação se submeter a esse tipo de terapia. Essa aqui é uma revisão sistemática que foi realizada no ano passado, né, em janeiro de 2020, e essa revisão sistemática, depois de coletar, né, usando uma base de dados do PubMed e também do MAPS, né, a Associação Multidisciplinar de Estudo Psicodélico, lá dos Estados Unidos, eles, depois nessa revisão, uma vez aplicados os critérios de inclusão e de exclusão, ficaram 11 ensaios clínicos, né? Eu ia colocar aqui a tabela, mas ela não coube no slide, 11 ensaios clínicos
né, que eles averiguaram o efeito do LSD. É um estudo que ele traz alguns vieses, alguns erros de interpretação, algumas confusões, melhor dizendo, de interpretação, porque ele é um estudo muito heterogêneo, né? Não foi um estudo que ele seguia um padrão para todos esses ensaios clínicos, mas é um estudo que ele consegue comprovar várias coisas importantes, como, por exemplo, o tratamento do LSD para o alcoolismo. Lembrando que na década de 50 e de 60 já era utilizado com essa finalidade e que o alcoolismo é uma desordem que existe uma dificuldade para se tratar e que nessa revisão a gente consegue perceber que o LSD realmente se mostra como um potencial terapêutico, não só no tratamento do alcoolismo, como também no tratamento de transtornos de humor, como a ansiedade e a depressão, tendo em vista a importância que a ansiedade e a depressão ela tem no meio, né, da saúde pública, não só do Brasil, de todo mundo. No Brasil, que antes mesmo dessa catástrofe sociopolítica, econômica e epidemiológica que nós estamos vivendo hoje, já era o primeiro país em números de casos de ansiedade e o quarto e quinto em depressão, né? E agora a gente deve estar já disparado nesses índices. Então, esses estudos aqui, essa revisão aqui que traz esses estudos, esses ensaios clínicos, vai mostrar essa eficiência, essa eficácia essa possibilidade terapêutica do LSD tratando essas desordens, né? Aqui também nesse estudo, né, onde eles vão avaliar psicodélicos, meditação, né, e os efeitos, né, como eu costumo dizer que os psicodélicos, eles são os catalisadores do processo meditativo, né? Aquilo que a gente busca numa psicoterapia, aquilo que a gente busca num processo meditativo, é exatamente a proposta que se tem quando a gente faz uma terapia psicodélica. Evidentemente que você tem um fator exógeno aí dando esse empurrãozinho, né? E desde que seja feito de maneira adequada, não existe nenhum problema de a gente lançar mão dessa ferramenta. E através desse estudo é onde a gente vai perceber também que foi um estudo onde foram realizadas imagens, né, uma avaliação de neuroimagem, onde a gente vai perceber algumas das explicações neurobiológicas que vai dar um entendimento do efeito do psicodélico e do LSD. Entre eles, né, a diminuição da hiperatividade em um dos circuitos neurais, dos principais circuitos neurais, que é o The Food Model Network, que é o DMN, e esse circuito neural que no processo de ansiedade, de depressão, ele está hiperexcitado quando o paciente ele faz uso do psicodélico, da meditação, e aí quando eu falo do psicodélico é porque não é restrito só ao LSD, mas a própria mescalina, a própria psilocibina, ou até mesmo a ayahuasca, né, que contém a molécula de DMT, a NN-dimetiltriptamina. Então, esse estudo, ele é um estudo que ele traz exames de neuroimagem, que vai mostrar essas ativações, vai mostrar também como os psicodélicos eles ativam circuitos neurais, outros que não do DMN, e essa ativação de circuitos neurais que vai atingir o lobo frontal, lobo parietal, o lobo occipital, como eu falei anteriormente. Essas imagens vão explicar por que é que a gente também consegue experimentar esse efeito de ampliação. A gente sabe que o ser humano não utiliza a capacidade do cérebro como um todo, e isso por um mecanismo de defesa, né? Se a gente vivesse num estado meditativo, num estado de transcendência, em tempos antigos, a gente seria provavelmente devorado por um predador, e em tempos atuais, se fizesse isso na rua, será roubado. Então, o que eu quero dizer é que algumas pessoas dizem, se a gente tem um desenvolvimento do cérebro, por que algo estaria restringindo? Justamente porque a gente não poderia viver nesse estado de psicodelia. E aí os psicodélicos, eles vêm para trazer essa ampliação desse estado do psicodélico. E essa reportagem aqui que saiu, né, a virada psicodélica, onde é uma reportagem que vai narrando aqui
um estudo multidisciplinar que contou com a equipe do Imperial College London e também de estudiosos sul-americanos, Enzo Tagliazucchi, né, da Argentina, a psiquiatra Natália Mota, o professor Siddhartha Ribeiro, o professor Mauro Copelli, daqui da UFPE, de Física, onde eles conseguem comprovar, né, ou seja, eu tinha falado que os estudos da neurociências, eles podem ser na fase clínica, mas também usando a tecnologia computacional, e foi isso que foi observado nesse estudo, né, onde no momento o que eles fizeram foi separar 2 dezenas, né, de estudiosos e administraram 75 microgramas. Isso é uma coisa interessante de se observar, né? O LSD, ele é uma das substâncias mais potentes e é o psicodélico clássico. Você vê que a dose, ela é uma dose de microgramas, né, para se alcançar essa experiência psicodélica. E o grupo placebo, né? Metade recebeu o LSD e o outro, o grupo placebo, sendo avaliado 120 e 150 minutos depois, e ficaram por 60 minutos dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional e de magnetoencefalografia. E aí depois eles, né, aplicaram a análise formal sobre muitas vocabulários de semântica, e através disso, segunda modalidade é o que interessa aqui, porque coube a esse trio de brasileiros a pesquisar, através de análise computacional, a diferença entre o efeito dos psicodélicos e o que é a psicose, por exemplo, da esquizofrenia. Então, nesse estudo computacional, a gente tem aí a neurociências explicando aquilo que já se suspeitava em décadas anteriores, que realmente os psicodélicos eles não podem ser considerados como um indutor da psicose, ainda que a gente saiba que existem pessoas que se devem ter cautela para se fazer terapia psicodélicas. Existem estudos, inclusive, para a esquizofrenia, mas são estudos que não param, né? não encorajam para que seja utilizado nesse perfil de pacientes, assim como gestantes, né? Que a gente viu pela contração uterina, e também é por isso que é importante a gente entender que, mesmo não sendo um indutor da psicose, um causador da psicose, a gente sabe que pacientes com esquizofrenia eles já nascem com a predisposição, a gente tem que ter uma cautela à hora de se aplicar nesses pacientes. O fato é que mais estudos são necessários, né? À medida que a revolução da psicodelia ela vai avançando, a gente vai conseguir ter mais estudos para comprovar essa revolução na psiquiatria. Lembrando que o Brasil está muito bem posicionado entre os 3 países que mais estudam psicodélicos no planeta. A gente tem aí o Reino Unido disparado junto com os Estados Unidos, e o Brasil está no cenário se mostrando como uma grande potência, apesar dos retrocessos que a gente tem, tanto na política proibicionista, como em pouco investimento na ciência. Então, é por isso que fica aí o parabéns, mais uma vez, para o Instituto Jurema, por estar trazendo, e não só o Instituto Jurema, são vários os grupos que tratam hoje do estudo da terapia psicodélica, mas aí eu quero parabenizar nesse dia de hoje, do aniversário do Instituto Jurema, por esse trabalho que vem realizando, que é o de difundir a terapia psicodélica junto à população, e vamos endossar, né, o hashtag psicodélico no SUS, porque realmente, atualmente, os psicodélicos eles são uma terapia pouco acessível, assim como a terapia canabinoide, que vem ganhando cada vez mais a adesão de vários pacientes. A gente espera que os psicodélicos estejam à mão de todas as pessoas e de todos aqueles que precisam se livrar do sofrimento psíquico. Então, fica aqui meus parabéns e mais uma vez, um agradecimento por estar podendo compartilhar aqui essa conversa com vocês. Uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima. Saudações psicodélicas.
Bem, a gente pôde ver então, né, quebrando mais um pouquinho aí do tabu a respeito do LSD, então essa substância semissintética, né, utilizada aí também há décadas, sem registros, né, nenhum assim de nenhum efeito colateral grave, de nada assim, então uma substância bem segura. Então a gente precisa isso mesmo, a gente precisa ir quebrando preconceito, né, aprendendo, porque conhecimento é tudo e até para a pessoa poder utilizar de uma forma mais segura, né? Saber o que está fazendo. Então, é muito importante as pessoas saberem e irem quebrando esse tabu, né? Porque tudo é sagrado, tudo tem sua utilidade. O que a gente precisa, na verdade, é utilizar da forma correta. Se utilizarmos a dose correta, ter conhecimento da substância, ter aquele zelo com o set, né? Que é como a pessoa está no momento da utilização, ter o cuidado também com o setting, que é o contexto qual vai ser utilizado. Uma coisa a pessoa utilizar lá na balada, né? Outra coisa a pessoa utilizar dentro de um grupo de amigos, utilizar ligado à natureza, ou dentro de um contexto, ou dentro de uma sessão mesmo de terapia, né? Porque é algo assim bem profundo, né? Como vocês viram, a gente pode fazer vários mergulhos, várias conexões, então a gente precisa estar seguro e preparado aí para poder fazer esse mergulho, né, na experiência psicodélica, para poder assim se entregar com segurança. Enfim, é isso. Bem, gostaria de agradecer a todo mundo. Fica aí o convite para que todo mundo seguir aí o Instituto Jurema, aqueles que quiserem se associar. Então, uma vez por mês nós temos as aulas fechadas só para associados. Nós vamos ter agora, no dia 28 de abril, nós vamos iniciar uma série sobre cultivo de cannabis. Então, nós vamos iniciar com a primeira aula, que vai ser cuidando do solo, que é o primeiro passo, né? Então, preparar a terra, todo para ele ser todo de uma forma orgânica, não só para cannabis, mas para qualquer outra substância, para o nosso alimento, para a nossa farmácia viva, né? Então, o Instituto Jurema tem um projeto Farmácia Viva, de podermos produzir as nossas plantas, as nossas terapias, sempre para a gente ter conhecimento, saber, né, ter a procedência, porque tem toda a energia do cultivo, da produção. Então, é legal cada um poder produzir sua própria medicina. Então, fica aí o convite para aqueles que quiserem estar se associando ao Instituto Jurema. Então, nós temos esses grupos de estudos. Fazemos também as vivências do Instituto, então, com algumas substâncias, né, com alguma dessas substâncias enteógenas, psicodélicas, aquelas à vontade, todos como queiram chamar. E agora nós estamos parados por conta da pandemia, né? Mas com fé aí que logo vai estar melhorando e possamos estar voltando a fazer as nossas vivências presenciais, porque é fundamental a pessoa também poder vivenciar e conhecer para poder entender o que é uma experiência psicodélica. Então é isso, gente. Fica aí o convite para todos e uma boa noite para todo mundo, um ótimo final de semana. Valeu, gratidão a todos aí que estão nos assistindo.